Olá pessoal, vou resolver com vocês mais um exercício em teoria das estruturas 1. Então temos aqui a estrutura. O exercício ele pede para calcular as reações de apoio utilizando o princípio dos trabalhos virtuais. Eu vi ali que vocês já começaram e terminaram, na verdade, o de fazer a reação vertical em A, né? Então vocês já calcularam essa reação. Então agora tudo que nós temos que fazer é calcular a reação horizontal em A e o par de reações que temos no apoio fixo em D. Então perceba que isso daqui é uma estrutura isostática. Então, o que eu tenho que fazer para calcular as reações utilizando o princípio dos trabalhos virtuais? Então, primeiro eu escolho um ponto, né, a reação que eu quero calcular. Então, eu vou começar calculando a reação HA aqui no ponto A. Então, eu venho aqui e coloco HA, beleza? Coloquei aqui a minha reação. Aí, o que eu faço depois disso? Tenho aqui um apoio fixo. O apoio fixo ele retira 2 graus de liberdade. Ele impede que esse ponto ele ande tanto na horizontal como na vertical. Então, eu quero calcular a minha reação HA que está na horizontal. Então, eu vou retirar o vínculo que impede que o meu ponto A ele se movimente na horizontal. Quando eu retiro um vínculo de um apoio fixo, eu fico com um apoio móvel. Então, resumindo, você vai pegar e transformar esse ponto em um apoio móvel, de forma a garantir que ele possa se movimentar aqui na horizontal, porque eu quero calcular uma reação horizontal. Então, aqui podemos ver que esse apoio móvel está impedindo o movimento nessa direção aqui perpendicular a ele, né? Então, ele está livre para se movimentar aqui nessa horizontal. Depois disso, eu ainda tenho que fazer mais uma coisa. Eu venho aqui nesse ponto e aplico um deslocamento virtual que nós chamamos. Por que deslocamento virtual? Porque esse deslocamento, ele na realidade não existe, porque aqui na minha estrutura isostática original que eu tinha um apoio fixo, e o apoio fixo ele não se movimenta, né? Ele não sofre deslocamento. Por isso que fala apoio fixo. Esse ponto ele não se movimenta em nenhum sentido. Então, por isso é chamado de deslocamento virtual. Eu posso dar qualquer deslocamento aqui, tá? Mas eu recomendo a vocês que sempre utilizem deslocamentos unitários, que facilitam bastante o cálculo, mas outros deslocamentos que vocês darem aqui também tem que dar certo, tá? Então, aplicamos aqui um deslocamento unitário. Aí, o que eu tenho que fazer? Analisando a minha estrutura, do ponto de vista estático, nada se alterou. Por quê? Porque eu eliminei um vínculo aqui, mas eu coloquei a reação correspondente ao vínculo eliminado. Beleza? Coloquei uma reação horizontal em A, porque eu eliminei um vínculo ali que impede o movimento na horizontal. Então, do ponto de vista estático, esse H é o mesmo que eu teria no apoio fixo, nada se alterou aqui. Só que, além disso, eu tenho que compatibilizar essa minha estrutura com uma outra condição da estática, que é a somatória dos trabalhos. Então, em uma estrutura isostática, não em uma estrutura isostática, para qualquer corpo em equilíbrio, o trabalho realizado pelas forças, a soma algébrica dos trabalhos realizados pelas forças que atuam nessa estrutura é nula. Bom, se eu tenho um deslocamento virtual, então eu vou ter um trabalho virtual. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar todas as forças que, a partir desse deslocamento dado da minha estrutura, realizam um trabalho e igualar a zero. Ou seja, a soma algébrica de todos os trabalhos virtuais das forças reais que atuam sobre a minha estrutura é nula para qualquer deslocamento virtual que a gente aplique nessa estrutura, beleza? Então a gente vai fazer isso aqui. Então, qual o primeiro passo? Eu transformei a minha estrutura, quando eu apliquei esse deslocamento e retirei o vínculo, em uma cadeia cinemática. Eu transformei ela em um mecanismo. Então, o primeiro passo é achar os polos de rotação dessa minha estrutura, beleza? Então, eu vou começar aqui numerando as barras. Então, eu tenho aqui do apoio do ponto A até a rótula, eu vou ter uma barra. Então, essa daqui inteira vai ser minha barra. E aqui do ponto C até o ponto D, eu vou ter a minha segunda barra, beleza? Agora eu procuro apoios fixos na minha estrutura. Eu tenho aqui um apoio fixo, logo esse daqui ele vai ser meu O2, porque esse apoio fixo pertence à minha estrutura 2. Então eu tenho aqui o meu O2, que seria o polo de rotação absoluto da minha estrutura 2. Aqui eu vou ter O1, 2, beleza? Um polo de rotação relativo. Então, agora eu traço primeiramente o lugar de O1. Então, eu sei que O1 está na reta que é perpendicular à translação desse apoio móvel. Então, eu venho aqui nesse apoio móvel
e traço uma reta perpendicular aqui. A essa reta nós damos o nome de lugar de O1. Eu sei então que o meu polo de rotação O1 está sobre essa reta. Só que eu tenho uma outra relação aqui entre o polo relativo e o polo absoluto de rotação. Eu tenho que O2, O12 também é lugar de O1, ou seja, a reta que passa por O2 e por O12 é lugar de O1. Então, eu traço essa reta e vou até o encontro da outra reta. Então, eu chamo essa reta também de lugar de O1. No encontro dos dois lugares de O1, eu vou ter aqui o meu polo de rotação O1. Então, após eu ter achado O1, eu tenho que achar onde ele exatamente está localizado. A coordenada em x dele, nós temos, ele está localizado na mesma coordenada que o ponto A está, em x, né? Então, temos que ele se localiza na origem. Temos que achar essa altura. Então, o que eu posso fazer para descobrir a distância em y? Nós temos que achar a coordenada em y dele. Eu vou pegar esse triângulo maior aqui, ó. Pegar esse triângulo. Eu sei que a base dele tem aqui seus 8 metros. Eu vou chamar essa altura toda aqui de y, ok? A distância de C até O1 na vertical eu chamei de y. E vou fazer a semelhança de triângulo com esse outro triângulo aqui menor. Por que eu vou fazer essa semelhança? Porque eu tenho esse ângulo em comum entre os dois triângulos, beleza? Então aqui eu tenho que são 3 metros e aqui do ponto C até o ponto D na vertical eu vou ter 2,50 metros. Então agora eu vou fazer semelhança de triângulos. Eu sei que a tangente desses dois ângulos é a mesma, ou podia pegar desses dois ângulos também, que também são semelhantes. Então vamos fazer aqui. Temos aqui 2,50 por 3 no primeiro triângulo, tangente cateto oposto por cateto adjacente, e no segundo aqui nós vamos ter y por 8. Logo, o y ele tem o valor de 8 vezes 2,50 dividido por 3, que dá 20 terços metros, que dá aproximadamente 6,67, mas eu vou deixar em fração, tá? Então, se aqui nós temos 20 dividido por 3 metros e daqui até aqui nós temos 5 metros, então a distância do ponto A até esse ponto O1, ela é igual a 20 sobre 3 menos 5, que dá 5 sobre 3. Então, essa distânciazinha do ponto A até o meu polo de rotação O1 dá 5 terços, beleza? Então, agora eu vou apagar isso daqui que eu fiz para deixar um pouco mais limpo o nosso desenho. Beleza, pessoal? Tranquilinho até agora, né? Só calculamos aqui as posições do meu O1. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou colocar as projeções aqui ao lado. Então, eu pego e projeto, faço uma linha horizontal aqui e vou projetar todos os meus pontos sobre essa linha. Então eu traço o eixo horizontal e faço também o eixo vertical para que a gente comece a fazer as nossas projeções dos nossos deslocamentos, beleza? Então eu coloco aqui o meu ponto O1, pego e projeto sobre a reta horizontal, assim como o O2, e também eu faço exatamente a mesma coisa aqui, ó. Tenho o O1, projeto sobre a minha reta vertical, e tenho o O2 e projeto sobre a minha reta vertical também. Então agora eu começo a traçar os deslocamentos. Então, por onde eu começo? Aqui pelo ponto A, não é? Então, esse ponto A, ele se desloca medida unitária, né? Não tem, na verdade, a dimensional, ele se desloca 1 aqui para a esquerda. Então, eu vou aqui começar com a minha projeção horizontal dos meus deslocamentos, porque eu tenho deslocamento horizontal. Então, eu projeto o meu ponto A aqui na minha reta, eu sei que o deslocamento dele vale 1 aqui para a esquerda. Então, na projeção do ponto A, eu rebato ele aqui, eu desloco 1. Então, eu tenho que esse deslocamento aqui é de 1, beleza? Peguei o ponto A, projetei aqui, desloquei ele 1 para a esquerda, que é o deslocamento que eu coloquei para ele, é o deslocamento virtual ali. Só que eu sei que esse ponto A pertence à minha barra 1. Então, ele tem que girar com relação a O1. Então, eu pego esse ponto e ligo em O1. Eu vou ter aqui, então, o ômega 1, beleza? Tenho aqui meu ômega 1. Beleza, pessoal. Tenho esse ângulo ômega 1 que eu vou calcular aqui depois. Eu sei que o meu ponto B e o meu ponto C, ele pertence também à minha estrutura 1. Então, ele tem que girar com esse mesmo ângulo ômega 1 aqui com relação ao meu polo de rotação O1. Então, o que eu faço? Se eu sei que eles pertencem à minha estrutura 1, então eu vou projetar eles aqui.
Faço a mesma coisa aqui com o ponto C. E eu vou pegar e vou prolongar essa reta aqui até o encontro desses pontos. Então, no encontro desses pontos, aí eu só corto essas retas. Então, olha só que bacana, pessoal. Aqui eu tenho o deslocamento do meu ponto C e aqui eu vou ter o deslocamento do meu ponto B. Beleza? E todos eles estão girando com relação ao O1, como tem que ser, e com um ângulo aqui, ômega 1. Tranquilo? Agora, eu sei também que esse ponto C, que ele está aqui, ó, a projeção dele a gente projetou aqui, ele também gira com relação à minha chapa 2, porque ele pertence à minha chapa 2. Então, o que eu faço? Pego, ligo esse ponto aqui à minha chapa 2. Então, esse vou fazer com outra cor, pode ser em verde. E aqui eu vou ter, então, o meu ômega 2. Beleza, pessoal? Bem tranquilinho, né? Aqui, bem tranquilo de fazer. Agora, vamos calcular esse ômega 1. Então, a distância daqui do ponto A até esse ponto aqui, nós conhecemos que vale 5/3. Então, o ômega 1, vou fazer aqui embaixo, ele nada mais é que a tangente desse triângulo retângulo, né? Que seria 1, que é o cateto oposto, por 5/3. Então, nós vamos ter que esse ômega 1 ele é igual a 3/5, beleza? Agora, vamos calcular, então, o deslocamento do ponto C na horizontal. Para isso, nós precisamos desse braço aqui, que seria a distância desse ponto até esse ponto, que teríamos 5 metros. Ok? Então, o braço total aqui do ponto C com relação ao 1 é 5 mais 5/3. Então, o deslocamento do ponto C na horizontal ele vai ser igual a o ângulo, que é 3/5, vezes o braço, que seria 5 mais 5/3. Então, deslocamento de C na horizontal, ele tem o valor de 4. Ok? Então, o deslocamento do ponto C na horizontal é 4. Então, perfeito. Agora, vamos calcular o deslocamento do ponto B ali. Então, o deslocamento do ponto B na horizontal, ele tem o valor do braço, que seria, ou do ângulo, né? Então, o ângulo que é 3/5, vezes o braço aqui, que seria a distância do ponto B até o polo O1. Então, nós temos aqui, B seria 6, 6 mais 5/3. Então, 6 mais 5/3. Isso dá 4,6. Perfeito? Então, nós temos aqui o deslocamento do ponto B na horizontal e o deslocamento do ponto C na horizontal. O que a gente precisa para calcular essas reações, para utilizar esse princípio dos trabalhos virtuais? Nós precisamos dos deslocamentos nos pontos onde as cargas estão atuando. Então, nós temos aqui no ponto B uma carga de 10 toneladas-força. Essa carga está na horizontal, então a gente precisa do deslocamento de B na horizontal. Nós temos. Aí temos essa carga aqui, HA, que nós já temos o deslocamento que é 1, então não precisa se preocupar. E também nós temos a resultante do carregamento distribuído que atua bem aqui no meio. Então a gente vai precisar, como essa carga atua na vertical, do deslocamento da carga nesse ponto. Então, para isso, a gente precisa também fazer a nossa projeção vertical dos nossos deslocamentos. Então, como que a gente faz isso? Vamos começar aqui por O1. Eu sei que todo ponto da minha estrutura que pertence à minha barra 1 vai ter que girar com relação ao 1 no ângulo ômega 1. Então, os pontos eles não podem ir para baixo, porque aí nós vamos ter um ângulo em sentido horário. E esse ângulo está em sentido anti-horário. Então, os pontos da minha estrutura eles vão para cima. Esse ponto aqui ele não se desloca porque é um apoio móvel, né? Então, o apoio móvel aqui nessa direção ele impede o deslocamento. Só que daí nós temos o ponto B e o ponto C. Então, o que nós fazemos? Vou pegar o ponto B e vou projetar ele aqui novamente. Então, como é minha estrutura 1, eu vou utilizar a mesma cor ali. Então, projetei o meu ponto B aqui. Aí eu pego aqui do meu polo e ligo aqui até mais ou menos onde você achar que der uma inclinação parecida com o ômega 1. Então, aqui eu tenho o meu ômega 1. Eu sei que o ponto C também pertence à minha estrutura 1, então eu pego e projeto ele também aqui, a minha estrutura 1. Então, projetei aqui.
estou com esses pontos projetados, eu vou fazer o seguinte, vou apagar essa retinha que eu tinha feito e vou pegar e vou ligar desse ponto até ele encontrar o ponto C com uma inclinação de ômega 1. Então, aqui eu tenho meu ângulo ômega 1. E está em sentido anti-horário, esse ângulo também está no sentido anti-horário. Então, aqui eu tenho o meu ponto B, o deslocamento do ponto B na vertical, e aqui eu tenho o deslocamento do ponto C na vertical. Por que eu fiz isso? Projetei eles aqui e liguei por essa inclinação, porque assim eu estou garantindo que todos os pontos da minha estrutura que pertencem à minha barra 1 estão girando com relação a 1 no ângulo ômega 1, beleza? Eu tenho esse ângulo, eu tenho o valor das distâncias desses pontos até o meu O1, então eu consigo facilmente o deslocamento de qualquer ponto aqui na vertical. Beleza? Então, cortando aquelas projeções que eu fiz, fica dessa maneira aqui as projeções verticais da minha primeira barra. Então, pegando esse ponto e projetando ele aqui, temos o O12 que está localizado no ponto C. Então, esse O12 ele tanto pertence à minha barra 1 como pertence à minha barra 2. Então, ele também vai girar com relação ao meu O2. E aqui nós podemos fazer a conferência, porque esse ângulo aqui, ele não só tem que dar no mesmo sentido do que o O2 que a gente achou, o ômega 2 que a gente achou aqui, como tem que dar o mesmo valor. Então aqui a gente pode conferir se estamos fazendo certo, tá? Então aqui vai ter o mesmo deslocamento e a única diferença vai ser esse ângulo. Então vou pintar esse daqui da mesma cor que eu estava utilizando lá. E temos assim, então, pronta a projeção vertical dos meus deslocamentos. Perceba que o ângulo ômega 2 é no sentido horário. Aqui ele também está em sentido horário, beleza? Então, tranquilo. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular somente o que a gente precisa para construir aquela equação de somatório de trabalhos igual a zero. Então, nós já temos o deslocamento causado por essa força de 10 toneladas força, que é o deslocamento horizontal em B. Na real, a gente nem precisaria ter calculado esse deslocamento horizontal em C, beleza? Porque não tem nenhuma carga em C que produza trabalho. Então, o que nós temos que fazer agora? Pegar esse carregamento distribuído e analisar o deslocamento provocado pela resultante desse carregamento distribuído. E aqui que o professor deixou passar ali na correria, né? Estava dando aula para vocês, deixou passar um detalhe, tá? Porque nós não podemos, como temos duas chapas, pegar esse carregamento distribuído e fazer uma só resultante e multiplicar pelo deslocamento correspondente a essa resultante. Como nós temos duas chapas, nós temos que dividir esse carregamento distribuído em duas resultantes, tá? No mínimo. Beleza? No mínimo duas resultantes. Então, nós vamos fazer uma resultante sobre toda a extensão da minha chapa 1 e uma resultante sobre toda a extensão da minha chapa 2. Como que eu faço isso? Eu sei que a minha chapa 1 ela vai da origem até aqui seus 8 metros, né? Então, 3 mais 5 dá 8 metros. Então, 2 vezes 8, que seria a base aqui do retângulo na chapa 1, dá 16. E eu sei que ele está aplicado exatamente na metade, né? Então, estaria mais ou menos aqui, ó, na metade, 16 toneladas força. Perfeito? Temos aqui a resultante na minha chapa 1. Na minha chapa 2, eu tenho 3 metros de base, tenho 2 de altura, então eu vou ter aqui, na metade, 2 vezes 3, que é 6 toneladas força. Perfeito? 6 toneladas força aplicado aqui a 1,50 desse ponto da extremidade. E aqui está aplicado na metade, que seria 4 metros do ponto A, né? Então, a 4 metros do ponto A, nós temos aqui a aplicação das nossas cargas, perfeito? Agora, então, eu tenho que pegar e calcular o deslocamento correspondente a essas forças resultantes. Então, eu vou projetar essa força aqui, onde ela está aplicada, que seria 4 metros, vou chamar esse ponto aqui de, pode ser x1, qualquer nome que você queira dar, tá? Então, esse é o deslocamento provocado, correspondente, na verdade, a essa carga de 16 toneladas força. Está localizado aqui, ó, a 4 metros de O1, porque O1 está localizado no mesmo ponto em X aqui de A, beleza? Aí eu também vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou chamar isso daqui de X2, tá? X2. E ele está localizado aqui a 1,50 metros de O2. Então eu tenho que achar esses deslocamentos. Como que eu acho esse x1? Muito tranquilo, né? Eu tenho a distância aqui do ponto de aplicação, que seria aqui esse deslocamento, até O1, que é 4. Eu só multiplico pelo esse ângulo ômega 1, porque ele pertence à minha estrutura 1, né? Então,
x1 ele é igual ao ômega 1 é 3/5, por 4. Então, x1 tem o valor de 2,4. Beleza? Esse é o deslocamento correspondente à resultante do carregamento distribuído na minha chapa 1. Faço a mesma coisa, então, para a minha chapa 2. Só que para a minha chapa 2, eu preciso aqui do ômega 2. Tendo o ômega 2, eu multiplico por esse braço de 1,50, eu encontro o x2. Então, para o ômega 2, vamos ver o que nós podemos fazer. Ômega 2 ele vai ser igual. A gente pode analisar aqui a minha projeção horizontal dos meus deslocamentos. Eu tenho aqui que ômega 2, pegando esse triângulo aqui, é deslocamento em C na horizontal. Não é que precisou? Precisamos sim. Temos que é 4 pela distância de C até O2, distância de C até O2 dá 2,50. 4 por 2,50. Então, o ômega 2 ele tem o valor de 1,6. Perfeito? Ok, após encontrado esse ômega 2, eu faço, então, o x2, ele vai ser igual a 1,50, que é o braço, vezes o ângulo. Então, x2, ele tem o valor de 2,4 também. Agora sim, eu tenho todos os deslocamentos correspondentes aos meus esforços, então eu posso aplicar o princípio dos trabalhos virtuais. Então, princípio dos trabalhos virtuais, eu sei que o trabalho virtual ele deve ser igual a zero. Então, eu começo fazendo. Tenho essa força aqui que multiplica o deslocamento. Trabalho é força vezes a distância. Então, eu tenho HA vezes a distância, que é 1. Distância não, deslocamento, melhor falando, né? Esse deslocamento, ele se dá em sentido contrário ao de HA. Então, é um trabalho negativo. Então, menos HA vezes 1, que é o deslocamento. Aí eu vou para essa força de 10. Temos 10 aqui e temos o deslocamento de B na horizontal indo para a esquerda. Então, vai ser negativo também. Menos 10 vezes o deslocamento de B na horizontal, que seria 4,6. Aí tenho ainda essa resultante de 16 toneladas-força que multiplica o x1, sentidos contrários também. Então, negativo, menos 16 vezes o valor de x1, que é 2,4. Tenho ainda esse 6 toneladas-força, em sentido contrário também ao de seu deslocamento. Temos aqui 2,4 também. Então, tudo isso deve ser igual a zero. HA tem o valor de menos 98,8 toneladas-força. Então, simplesmente assim, nós descobrimos o nosso H. Muito facinho, né, pessoal? Olha que bacana. Então, a gente conseguiu achar uma reação de apoio através do princípio dos trabalhos virtuais, aplicando os conceitos de cadeia cinemática que a gente viu anteriormente. Então, esse é um outro método para você calcular os esforços, né, que você tem na sua estrutura. Daria também para a gente calcular como se fosse um pórtico triarticulado comum. Você pode fazer esse teste. Calcule como sendo esse pórtico triarticulado comum, igual a gente viu no primeiro bimestre, e tem que dar o mesmo resultado. Beleza? Aí eu vou para o VA agora. Aí o VA, eu vou refazer o exercício, eu vou refazer o que o professor fez, né? O VA que o professor fez, que ele tinha aqui calculado com um ponto central. Então, a cadeia cinemática não vai mudar esses deslocamentos, esse ângulo, nada vai se alterar, tá? Tudo que vai se alterar é essa equação final aqui que ele fez, tá? Que ele considerou como sendo o ponto central, mas não é como a gente viu, né? Então, como a gente viu, a gente tem que considerar duas resultantes, né? Uma atuante na chapa 1 e outra atuante na chapa 2, beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Pegando a resultante atuante aqui na chapa 1. Então, é a mesma resultante que a gente achou lá. Temos que é 16 toneladas-força. Não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas eu acho que vocês têm anotado e aí fica melhor para vocês, né? Então, nós temos 16 aplicado a 4 metros aqui do ponto A, beleza? Então, temos o ponto A aqui. Então, nós vamos ter a 4 metros... Opa! Coloquei um pouquinho fora ali, a 4 metros aqui da minha carga.
Beleza. Aí também nós vamos ter 6 toneladas força aplicado a 1,50 aqui de O2. Perfeito, pessoal? Então nós temos que calcular agora qual é o deslocamento desses pontos, né? Então nós temos que calcular o deslocamento aqui a 1,50 de O2. Esse deslocamento a gente consegue facilmente, nós temos aqui ó, o ômega 2, então vou chamar aqui de x2 novamente, tá? x2 ele vai ser igual a o ângulo, que seria o ômega 2, vezes 1,50. Então, o x2 ele tem o valor de 2 vezes 1,50, que é igual a 3,0. Perfeito? Esse é o valor de x2. E o valor de x1, a gente tem que calcular esse valorzinho aqui. Então, nós temos aqui ó, o ângulo ômega 1. Esse ângulo ômega 1 ele tem o valor de 1, como o professor calculou ali. Você viu que, como eu disse lá no início, o deslocamento ele não importa, né? Você pode adotar qualquer valor. Aqui, no caso, ele datou 2, não vai mudar absolutamente nada. Tá? Então, temos aqui o ângulo 1. Então, esse valor de x1, chamar aqui de x1, ele vai ser x1 igual ao ângulo, que é 1, vezes o braço dele, que seria a distância desse ponto até esse ponto aqui. Vamos ver quanto que vale essa distância. Nós temos aqui, ó, que desse ponto até aqui temos 2 metros. Então, temos tudo como sendo 4 metros, então vai ser 2 metros. Né? x1 é igual a 1 vezes 2, então x1 ele é igual a 2. Beleza? Agora, só refazer a equação. Então, nós temos aqui, em sentido positivo, o VA multiplicando o seu deslocamento correspondente, que é 2. Então, VA vezes 2. Aí temos ainda 10 vezes 6, positivo também. Então, mais 10 vezes 6. Agora sim, a gente introduz nossas novas resultantes. Temos 16 multiplicando o valor de x1, que é 2. Então, mais 16 vezes 2. E temos ainda o 6 toneladas força multiplicando o x2. Então, mais 6 vezes x2, que é 3. Tudo isso deve ser igual a zero. Então, o VA tem o valor de menos 55 toneladas força. Esse sim é o valor correto de VA. Beleza, pessoal? Então, calculamos já o VA e o HA. Bem tranquilo, muito fácil. Agora, vamos calcular, então, as reações que faltam aqui no ponto D, beleza? Então, pessoal, tudo que nos resta agora é calcular o par de reações que nós temos aqui no ponto D. Então, perceba que esse daqui é um apoio inclinado e eu coloquei as reações na vertical e na horizontal. Isso por quê? Porque quando nós temos um apoio fixo, você pode escolher qualquer eixo de referência para o cálculo das suas reações, que você vai obter sempre a mesma resultante. Então isso é bem bacana. Não precisa necessariamente você colocar as reações aqui no eixo da barra, porque como eu falei, a cada par de reações que você colocar nos seus respectivos eixos, você vai ter a mesma resultante. Então, independente se eu colocar as reações assim ou no eixo da barra, eu vou ter a mesma resultante, eu vou ter o mesmo resultado e o equilíbrio do corpo vai ser satisfeito de forma igual. Tá? A inclinação do apoio só importa quando você está trabalhando com apoio móvel. Aí sim, obrigatoriamente, você tem que colocar a reação no eixo ali da sua barra, tá? Então, como esse daqui é um apoio fixo, eu coloquei vertical e horizontal, que é mais cômodo de se calcular, é mais fácil, beleza? Então, aqui eu escolho uma reação para começar. Vou começar com o VD, por exemplo. Então, para começar com o VD, eu tenho que eliminar o vínculo que impede o deslocamento na direção do meu esforço VD que eu quero calcular. Então, eu vou ter que pegar esse apoio e transformar em um apoio móvel, né? Então, eu esqueço esse HD. Vou trabalhar inicialmente aqui com o VD e vou transformar em um apoio móvel de maneira que ele permita o deslocamento nessa direção. Então, olha só, coloquei um apoio móvel aqui nessa direção horizontal para que ele permita o deslocamento desse ponto nessa direção, beleza? Aí depois disso, ainda eu tenho que aplicar um deslocamento aqui a essa minha cadeia cinemática. Vou colocar novamente um deslocamento unitário. Beleza? Então, o primeiro passo aqui, vamos achar os polos de rotação dessa minha estrutura. Então, dessa vez eu não vou ter mais o polo de rotação absoluto aqui, porque aqui se tornou um apoio móvel, eu vou ter aqui na minha barra 1, na minha chapa 1. Né? Então, nós temos aqui o nosso O1, que é o polo de rotação absoluto da minha chapa 1.
Agora eu pego e traço o lugar do meu O2, do polo de rotação da minha chapa 2. Então, para isso, eu sei que ele está localizado aqui na perpendicular ao movimento de translação desse meu apoio móvel em D. Então, a essa reta eu chamo de lugar de O2. Perfeito? Agora, eu tenho também que aquela relação, novamente, O1, O12 é lugar de O2. Então, a reta que passa por O1 e por O12 vai ser o lugar de O2. Então, no encontro dos dois lugares de O2, eu vou ter aqui o meu polo de rotação da minha barra 2. Então, eu sei que todos os meus pontos vão girar com relação a esse ponto aqui. Beleza? Agora eu tenho que achar a coordenada em x dele, né? Porque aqui nós não temos quanto ele mede em x. Em y, sabemos que ele está localizado na mesma reta que passa pelo ponto D. Beleza? Mas aqui em x nós não temos essa distância. Então, nós podemos novamente trabalhar com esse triângulo aqui. Beleza? Então, finge que isso daqui é uma reta. Nós temos aqui 8 metros e 5 metros de altura. Temos esse ângulo aqui. Assim como nesse triângulo aqui, eu tenho essa altura, que é a distância do ponto C até o ponto D na vertical, que é 2,5. Só que eu não vou ter essa distância x, né? Que é a distância do ponto C até O2. Então, vamos calcular essa distância. Nós temos aqui 2,50 por x no primeiro triângulo, calculando a tangente deste ângulo aqui. E nós temos no segundo triângulo 5 por 8. Então, x tem o valor de 4 metros. Então, a distância daqui dessa extremidade até o meu O2 vale 1 metro. Perfeito? Descobri então esse daqui, vou limpar novamente o desenho e desenhar os nossos eixos de projeções. Então, desenhando os eixos, eu projeto sobre os meus eixos os pontos indeslocáveis da minha estrutura. Então, eu sei que os polos de rotação são sempre indeslocáveis. Então, eu projeto aqui o meu O1 e projeto aqui o meu O2 nessa outra extremidade. Perfeito? Da mesma maneira, eu projeto sobre o eixo vertical aqui O1. Eu projeto sobre o eixo vertical também o meu O2. Então, ok. Aí eu apliquei um deslocamento aqui de 1 na extremidade aqui, na extremidade não, no ponto D, certo? Apliquei um deslocamento de 1 porque eu queria calcular um deslocamento na vertical. Então, esse deslocamento é do ponto D. Então, eu pego o ponto D, projeto sobre a minha reta horizontal, porque eu estou trabalhando com minha projeção vertical dos meus deslocamentos. Tenho aqui projetado o meu ponto. E eu aplico sobre esse ponto um deslocamento unitário aqui para baixo. Então, esse é o meu deslocamento. Então, vou pintar de uma cor aqui. Beleza, pessoal? Esse deslocamento aqui é de 1. Então, deslocamento do ponto D, é 1 para baixo. Aí, eu sei que esse ponto D pertence à minha chapa 2 e a minha chapa 2 gira com relação a O2. Então, eu ligo aqui esse ponto ao meu O2, formando assim o meu ângulo ômega 2. Então, olha que bacana. Esse daqui é o ângulo ômega 2, beleza? Aí, eu tenho também que o ponto C, que seria o O12, pertence à minha chapa 2. Então, ele tem que girar com esse mesmo ângulo ômega 2. Então, o que eu faço? Eu pego esse ponto C, projeto ele, ligo ele bem lá para baixo. Aí eu pego esse ponto e ligo através de uma reta. Então vai ficar um pouquinho, tem que ir um pouquinho mais para baixo. Pego esse ponto aqui, ó, e estico até nessa mesma inclinação, óbvio, até chegar aqui ao encontro da minha reta, né? Então eu vou ter que fazer essa reta um pouquinho mais para cá também. Então aqui, vocês entenderam, pessoal? Tenho aqui o meu ômega 2, eu sei que o meu ponto C pertence à minha chapa 2, então pego ele e traço um pontilhado aqui na vertical até lá embaixo. Aí eu pego nessa mesma inclinação uma reta aqui e vou continuando, porque eu sei que essa reta representa todos os meus pontos da minha chapa 2, todos os seus respectivos deslocamentos verticais. Eu sei que o ponto O12 pertence à minha chapa 2, então no encontro dessa projeção com essa projeção, eu tenho aqui o deslocamento do meu ponto C na vertical, beleza? Deslocamento do meu ponto C na vertical. Então vou cortar essa barra que eu tenho aqui
Então ficou dessa maneira as projeções verticais da minha chapa 2, perfeito? Agora eu sei que esse ponto aqui é o ponto C, pertence à minha chapa 2, como pertence à minha chapa 1, porque ele é um polo de rotação relativo. Então eu sei que esse ponto não só gira com relação ao O2, mas também gira com relação a O1. E fazendo isso, ligando O1 com esse ponto aqui, eu tenho as projeções verticais dos meus deslocamentos correspondente à minha chapa 1. E não só isso, mas como eu tenho também aqui o meu ômega 1. Perfeito? Então, aqui no ponto B, eu não preciso calcular esse deslocamento vertical, eu só preciso calcular o deslocamento horizontal causado por essa força. Aqui, então, eu tenho esses valores, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular já o ômega 2 e esse ômega 1. Então, eu tenho que o ômega 2 ele vai ser igual. Pegando esse triângulozinho aqui, nós temos 1 de cateto oposto e de cateto adjacente essa medidazinha aqui. E essa medida, ela vale 1, que é a distância do ponto D até O2. Então, ômega 2 vai ser igual a 1. Beleza? Então, tendo o ômega 2 calculado, nós conseguimos calcular o deslocamento de C na vertical. Deslocamento de C na vertical vai ser o ângulo, que é o ômega 2, que vale 1, vezes a distância de O2 até o ponto C na horizontal. Temos que essa distância total é 4 metros. Então, 1 vezes 4. Então, o deslocamento de C na vertical tem o valor de 4 metros. Beleza? Ou 4, né? Melhor falando. Temos aqui esse deslocamento. Agora eu posso calcular também o ômega 1. Ômega 1 ele vai ser igual. Pegando esse triângulo aqui, nós temos deslocamento IC na vertical, que é o cateto oposto, pelo cateto adjacente, distância de O1 até o ponto C na horizontal, que vale 8 metros. Então, o ômega 1 tem o valor de 0,5. Depois de calculado essas informações, agora eu passo para a projeção horizontal dos meus deslocamentos. Tá? Então, eu começo novamente aqui por esse mesmo ponto, por esse ponto D. Então, esse ponto D, eu projeto ele aqui, ele está exatamente na extremidade, ele pertence à minha chapa 1, ele pertence à minha chapa 2, perdão. Então, na verdade, aqui só tem deslocamento na vertical, não vai ter deslocamento horizontal, porque esse ponto dele coincide com o meu O2, tá? Então, por ele pertencer à mesma barra e coincidir, não vai ter deslocamento horizontal aqui. O que eu posso fazer é pegar esse ponto C e calcular o deslocamento horizontal dele. Assim como do ponto B, depois eu vou chegar e calcular o deslocamento do ponto B. Então, no ponto C, eu sei que ele pertence à minha chapa 2, então ele tem que girar com um ângulo ômega 2 em sentido anti-horário aqui. Então, esse ponto C, ou ele pode ir para cá, ou ele pode ir para cá. Como eu tenho que girar em sentido anti-horário, ele vai ter que vir aqui para a direita. Quer ver? Então, eu projeto esse ponto aqui sobre essa reta. E a partir dessa projeção, eu faço o deslocamento aqui. Como ele pertence à minha chapa 2, vou pintar ele de azul. Então, eu pego e ligo esse ponto aqui a O2, formando assim o ângulo ômega 2. Olha só por que ele tem que vir para esse lado. Porque assim ele faz o mesmo ângulo que a gente encontrou aqui na projeção horizontal dos meus deslocamentos. Se ele viesse para cá, ó, fizesse uma coisa assim, ele estaria com um ângulo em sentido anti-horário, e isso não pode acontecer, né? Então, temos aqui o deslocamento horizontal do meu ponto C, horizontal de C. E eu sei que esse ponto C ele pertence tanto a 2 quanto a 1, então ele vai girar também com relação ao O1. Pego isso daqui e pinto de outra cor. E aqui nós vamos ter o meu ômega 1, que tem que dar no mesmo sentido que o ômega 1 que a gente encontrou aqui. E deu, né? Está dando em sentido horário aqui ambos os valores, beleza? Só que a minha chapa 1, ela não tem só essa extensão aqui, né? Minha chapa 1 ela se estende até aqui a altura do meu ponto B. Então, eu projeto esse ponto aqui até chegar aqui mais ou menos, tá? Então, eu tenho ali a projeção do meu ponto B. E eu sei que o meu ponto B pertence à minha chapa 1, então ele vai ter que girar com essa mesma inclinação ômega 1. Então, eu pego nessa mesma inclinação e ligo até chegar ali o ponto B, beleza? Então, aqui vai ser o meu ponto B. Então, o deslocamento de B
na horizontal é esse valor aqui. Então, pessoal, temos aqui a projeção dos deslocamentos horizontais da minha chapa 1 em verde e a projeção dos deslocamentos horizontais da minha chapa 2 em azul, ok? Então, eu preciso somente desse deslocamento horizontal em B. Então, como que eu calculo isso? Eu pego o meu ômega 1 e multiplico pela distância entre O1 até o ponto B na vertical. Então, deslocamento de B na horizontal, ele tem o valor ali de ômega 1, que a gente achou que vale 0,5, vezes o braço dele, que é a distância de O1 até o ponto B na vertical, temos aqui 6 metros. Então, deslocamento em B na horizontal, ele tem o valor de 3. Temos aqui, então, o deslocamento causado por essa força, temos o deslocamento causado por VD, que é igual a 1, falta aqui as resultantes dos carregamentos distribuídos, né? Então, como no exercício, nas reações passadas, temos que calcular e dividir esse carregamento distribuído em duas resultantes. Então, vamos começar ali com a chapa 1. Então, na chapa 1, a gente já calculou, tem o valor aqui de 16 toneladas-força. Isso daqui não vai mudar para nenhum dos casos, né? Porque o carregamento é o mesmo. Está aplicado aqui a 4 metros. Então, 4 metros, 16 toneladas-força. Então, nós temos que achar esse deslocamento aqui causado por essa força. Eu vou chamar de x1 também. Eu sei que esse deslocamento aqui está aplicado a 4 metros aqui de O1. Eu tenho também o deslocamento aqui causado por essa resultante aqui nessa outra chapa. Aqui tem o valor de 2 vezes 3, que é 6 toneladas força. Então, temos aqui 6 toneladas força e está aplicado aqui a 1,50 metros. Então, até aqui nós temos 1, então vai estar mais ou menos aqui, ó, esse deslocamento. Então, pessoal, temos aqui o meu x2, né? Ele está aplicado aqui na metade de 3, então temos 1,50, daí mais 1 metro, temos 2,50 metros aqui de O2. Então, calculando aqui o x1, x1 ele vale aqui ômega 1 vezes 4, então nós temos ômega 1 valendo 0,5 vezes 4. Então, temos o x1 como sendo aqui 2, e temos também o x2 como sendo aqui ômega 2, que vale 1, vezes 2,50, que é o braço dele. Então, x2 tem o valor de 2,50. Agora sim, com todos os deslocamentos necessários para o princípio dos trabalhos virtuais calculados, podemos ir para o próprio. Então, PTV, princípio dos trabalhos virtuais, temos que o trabalho virtual ele é igual a zero. Então, temos aqui começando VD vezes 1, então VD é para cima, o 1 é para baixo, então eu coloco aqui, menos VD vezes 1. Trabalho realizado é negativo. Ah, pessoal, eu esqueci de falar, tá? Que você faz essas linhas aqui das projeções até onde a sua barra 2 estiver, tá? Então, por exemplo, aqui, a minha barra 2, ela vai até o ponto D somente. Então, a minha linha iria até aqui, tá? Então, aqui, nessa outra parte aqui, deixa eu fazer para vocês. Aqui nessa outra parte aqui que sobra até o ponto O2, vocês podem colocar como pontilhado. Aqui não há existência de chapa, tá? Então, você faz até onde a sua chapa vai. Aqui nós temos, beleza? Deixa eu ver se no exercício passado, nas reações passadas, eu lembrei disso. Aqui, ó, tinha esquecido também. Então, aqui você vai fazer, temos aqui o O1, até o ponto A só nós temos a nossa chapa 1, né? Então, aqui você vai fazer isso novamente. Então, eu vou desenhar aqui para vocês. Então, você faz aqui essa parte que sobra, né, que seria do ponto A até o ponto O1, aqui como pontilhado, tá? Significa que só essa parte corresponde à sua chapa 1, beleza? Então, perdão aí, eu tinha esquecido, só lembrei só agora. Então, significa que esses pontos ali não pertencem à sua chapa, né? Porque não existem esses pontos, na verdade, beleza? Então, vamos voltar lá. Agora, novamente, o princípio dos trabalhos virtuais. Nós temos aqui menos VD vezes 1. Aí, nós vamos ter ainda, pegando essa força de 10 agora, nós temos ali 10 vezes o deslocamento de B na horizontal. Então, temos valor positivo, né? Então, mais 10 vezes
deslocamento de B na horizontal, que seria 3. Temos ainda a resultante de 16 toneladas-força aqui na sua chapa 1. Então, temos 16 vezes x1, positivo também, mais 16 vezes x1, que é 2. Aí temos mais o 6 vezes 6 dessa resultante aqui, vezes o x2, que é 2,50. Então, calculando esses valores e igualando a zero, eu tenho que o VD é igual a 77 toneladas-força. Calculamos aqui, bem tranquilinho, o nosso VD. Você vê que esse conteúdo é bem facinho, bem bacana de se fazer, né? Temos então o valor de VD. Agora falta só o valor de HD. Aí, pessoal, para o HD, eu vou fazer a mesma coisa, vou esquecer o VD, vou transformar esse apoio aqui em um apoio móvel, retirando um vínculo dele. Então, eu retiro um vínculo aqui desse apoio fixo, permitindo o deslocamento na direção da reação que eu quero calcular, que é o HD. Então, calculei e retirei esse vínculo e permiti que esse ponto D aqui ande aqui na horizontal, beleza? Então, mesmo processo. Aí eu aplico o deslocamento contrário à minha reação de apoio, que eu quero calcular, e acho, então, as posições, as novas posições da minha cadeia cinemática. Então, primeiramente, eu começo calculando os polos de rotação. Então, temos aqui o polo O1 referente à minha chapa 1, porque eu tenho um apoio fixo aqui. Então, eu vou traçar agora o lugar de O2, perpendicular ao movimento de translação desse apoio. Então, a essa reta aqui, eu chamo de lugar de O2, perfeito? Então, tenho aqui o meu lugar de O2, aí eu utilizo aquela relação que vocês estão cansados de ver. O1, O1, 2, lugar de O2. Então, eu pego esse ponto, ligo nesse. A reta que passa por esses dois pontos, eu chamo também de lugar de O2. No encontro dos dois lugares de O2, nós temos então, aqui, deixa eu colocar em vermelho, a posição do nosso O2. Então, ele está um pouquinho aqui para baixo do ponto D. Tenho que achar, então, nós temos a posição em X dele, temos que achar a altura desse O2. Então, para isso, vou fazer novamente a mesma relação de semelhança de triângulos. Temos aqui 8 e temos 5 de altura. E vamos ter aqui, agora, o que nós não temos é essa altura y, mas nós temos a base que é 3, beleza? Então, eu vou fazer aqui, tangente nesse primeiro triângulo é y sobre 3, e a tangente nesse segundo triângulo é 5 oitavos, perfeito? Então, y ele é igual a 1,875 metros. Então, temos que é essa a distância aqui do ponto C até o ponto O2, né? Até O2 na vertical, beleza? Então, temos aqui como sendo 1,875. Nós temos toda essa distância aqui como sendo 2,50. Então, a distância de O2 até o ponto D vai ficar meio fora de escala aqui, mas dá 0,625 metros, ok? Então, o ponto O2, o polo de rotação O2, está para baixo do ponto D, distante de 0,625 metros. Então, agora, tendo essas posições, eu faço as minhas projeções. Sobre essas projeções, eu coloco os meus pontos indeslocáveis, que seriam os meus polos de rotação. E temos O1 aqui e temos O2 aqui nessa outra extremidade. Aqui nós vamos ter O1. E aqui, um pouquinho para baixo do ponto D, nós vamos ter O2. Beleza? Então, eu comecei aplicando um deslocamento aqui no ponto D de 1 para a direita. Então, eu começo desse ponto, o ponto dele está aqui, e esse deslocamento é 1 para a direita. Então, pintei novamente de outra cor, e eu sei que esse ponto ele gira com relação ao meu O2, porque ele pertence à minha chapa 2. Então, eu ligo aqui a O2. Então, esse ângulo aqui, em sentido horário, eu chamo de ômega 2. Logo, eu sei que, a partir disso, todos os meus pontos da minha chapa 2 têm que girar com relação ao O2 com esse mesmo ângulo. Beleza? Então, o que eu faço? Eu pego e projeto o meu ponto C, que pertence à minha estrutura 2, aqui nessa reta vertical.
Então, eu pego aqui a reta que representa as projeções dos meus deslocamentos na minha chapa 2 e passo por esse ponto ali até chegar à minha projeção C. Beleza? Bem tranquilo, né? Então, cortando aqui, eu tenho aqui o deslocamento horizontal do ponto C na horizontal e eu vou ter aqui o meu ângulo ômega 2. Então, olha que bacana. Eu garanti que, fazendo isso, simplesmente alongando essa reta até chegar à projeção do meu ponto C, eu garanti aqui que ele gira com relação com o ângulo, né, no mesmo sentido e com o valor de ômega 2, perfeito? Então, tenho esse deslocamento horizontal aqui no ponto C, então eu tenho a nova posição do ponto C. Só que o ponto C pertence à minha chapa 1, então eu ligo esse ponto C à minha chapa 1, ao meu polo 1, perdão, polo de rotação absoluto lá, 1. Então, aqui eu vou ter o meu ômega 1, em sentido aqui anti-horário. Ok? Então, aí nós vamos partir para a projeção dos deslocamentos aqui na vertical, né? Projeção vertical dos meus deslocamentos. Então, eu começo novamente ali por esse ponto. Na verdade, não pelo ponto D, porque no ponto D ele coincide aqui novamente, então não vai ter deslocamento na vertical do meu ponto D, beleza? Aí nós vamos começar aqui pelo meu ponto C. Então, no meu ponto C, eu pego e projeto, assim como eu fiz anteriormente, uma reta aqui até chegar, até passar um pouco ali do meu eixo horizontal. Aí eu sei que o meu ponto C pertence à minha chapa 2, então ele tem que girar ômega 2, em sentido aqui, ó, horário. Bom, para ele girar em sentido horário, ele não pode ir para baixo, então ele tem que ir para cima. Já mostro o porquê. Então eu pego do meu ponto 2, O2, e vou com a mesma inclinação ali que eu tenho, que é ômega 2. Então, você não vai fazer a mesma inclinação exata, né? Até porque não tem como na mão você fazer essa inclinação, mas pega ali no olho mesmo e vê qual a inclinação, até onde você pode inclinar essa barra até que fique parecida com essa inclinação ômega 2. Então temos essa inclinação ômega 2, ó, girando em sentido horário. Da mesma forma que a gente tem aqui, se a gente fosse para baixo, esse ângulo ia ser em sentido anti-horário e isso não pode acontecer. Beleza? Então aqui nós temos o deslocamento do ponto C na vertical. Aí eu vou pintar novamente com a mesma cor. Então, cortando a projeção, assim fica as nossas projeções do deslocamento vertical da minha chapa 2, beleza? Toda a extensão aqui da minha chapa. Aí eu sei que esse ponto C também pertence à minha chapa 1, então eu pego e ligo esse ponto C ali no meu polo de rotação O1, tendo aqui então o meu ômega 1. Beleza? Meu ômega 1 tem que estar no mesmo sentido que esse ômega 1 e está. Então deixa eu colocar numa cor mais parecida. Pronto, agora eu vou para os cálculos necessários aqui. Então vamos lá. Aqui novamente nós temos que a nossa chapa 1, ela não vem aqui, a extensão vertical dela, né, não vem até aqui só o ponto C. Nós temos ela até aqui o ponto D, ponto B, perdão. Então eu vou projetar ela novamente até aqui. Então, a partir daqui, eu estendo aqui até o meu ponto B. Então, aqui eu vou ter o meu deslocamento horizontal do ponto B. Deslocamento de B na horizontal. Perfeito? Só estendi até aqui porque o meu ponto B ele pertence à minha chapa 1 e ele está um pouquinho mais para o ponto C aqui que eu tinha colocado, né? Só que eu sei que a minha chapa 1 vai até ali em extensão vertical ali até o meu ponto B. Beleza, vamos calcular então esse deslocamento horizontal aqui do ponto B. Só que para isso eu preciso do deslocamento horizontal do ponto C, para calcular esse ângulo aqui, né? E para isso eu preciso aqui, consequentemente, do meu ômega 2. Então vamos calcular esse ômega 2. Ômega 2 ele tem o valor de... Temos aqui, pegando nesse triângulozinho aqui, temos 1 de cateto oposto, pelo cateto adjacente, que é a distância de O2 até o ponto D que a gente acabou de calcular, que equivale a 0,625. Perfeito? Então, esse é o valor de ômega 2. Então, o deslocamento horizontal de C, ele tem o valor aqui, ômega 2, que é 1 por 0,625, vezes a distância aqui do ponto C até O2, que seria 1,875.
Então, o deslocamento de C na horizontal tem o valor de 3. Agora sim, a gente pode calcular o ômega 1. Então, ômega 1, ele tem aqui o valor de deslocamento em C na horizontal, pegando esse triângulo aqui. Nós temos aqui como sendo 3, né, que é o cateto oposto, pelo braço, que é a distância do ponto C, até O1 na vertical, que temos 5. Então, o ômega 1 é 3/5. Agora sim, finalmente, o deslocamento de B na horizontal vai ser o ômega 1, 3/5, vezes ômega 1, que é esse ângulo aqui, vezes o braço aqui que nós temos, que é 6 metros. Então, deslocamento de B na horizontal tem o valor de 3,6. Agora sim, calculamos o deslocamento de B na horizontal. Agora só precisamos calcular os deslocamentos correspondentes às nossas resultantes. Então, aqui na minha chapa 1 eu vou ter 16 toneladas força, aplicado aqui a 4 metros, né? Então, aqui 4 metros. Eu vou ter aqui 6 toneladas força, aplicado aqui numa extensão de, vamos ver, 6, temos 3,50, então 1,50 cada lado. Aí eu vou ter então o meu deslocamento aqui, que eu vou chamar novamente de x1, e aqui eu vou chamar de x2, vai ficar em cima aqui do meu ômega 2, vou pegar esse ômega 2 e vou passar para lá. Então eu tenho aqui x2, e esse aqui é o ômega 2, só para lembrar. Então temos ali, facilmente calculável, o x1 como sendo ômega 1 vezes 4. Ômega 1 nós temos aqui que vale 3/5, então 3/5 vezes 4, que é igual a 2,4. E temos o x2 como sendo o ômega 2, que é, cadê o ômega 2? Ômega 2 aqui, 1 por 0,625, vezes 1,5, que dá 2,4 também. Agora sim, com todos os deslocamentos obtidos, vamos para o princípio dos trabalhos virtuais, onde nós temos que o trabalho virtual deve ser igual a zero. Então, temos aqui HD vezes negativo, né, porque o deslocamento é em sentido contrário aqui, o de HD, vezes 1. Aí nós vamos ter o 10 tonelada força negativo também, multiplicando o deslocamento em B na horizontal, então menos 10 vezes deslocamento em B na horizontal, 3,6. Temos ainda aqui 16 tonelada força, multiplicando o deslocamento em sentido contrário, então menos 16 vezes x1, que é 2,4. E temos ainda o 6 tonelada força, multiplicando também um deslocamento em sentido contrário, então menos 6 vezes 2,4. Tudo isso, então, deve ser igual a zero. Então, finalmente, o valor de HD é igual a 88,8 negativo toneladas força. Então, olha que maravilha. Descobrimos as 4 reações de apoio ali da minha estrutura. Aí vocês podem estar se perguntando, mas precisava fazer tudo isso de cálculo? Olha só, com as reações obtidas aqui no primeiro apoio, a gente já conseguia, através de somatório de forças em x, todos esses outros valores aqui, todas essas outras reações, né? Porque a gente teria uma reação vertical e uma reação horizontal. Como eu só tenho mais uma incógnita de cada, então é só fazer essas somatórias. Mas eu acredito, né, que não foi esse o intuito do exercício passado por ele, tá? Ele queria realmente que vocês calculassem as 4 reações através do PTV. Então tem como conferir esses resultados? Claro que tem, né? Porque isso daqui é uma estrutura isostática, então só jogar a estrutura na FITU. Vou passar ali rapidinho para conferir com vocês. Então, pessoal, aqui na FITU você vai jogar a sua estrutura exatamente como ela está, com os carregamentos, assim como eu ensinei vocês a decompor em coordenadas globais, fica bem mais fácil de decompor, tá? Aí você vai lançar o seu carregamento e você pode clicar aqui em qualquer uma das opções, desde que no seu display esteja aparecendo aqui reações e valores das reações, tá? Então, pode ser aqui na elástica mesmo. Então, aqui você tem os valores das reações certinho, tá? 98,8, 55, 77 e 88,8. Então, esses são realmente os valores que a gente encontrou
ali no nosso exercício. Beleza, pessoal? Então o exercício é esse, exercício bem longo aí, mas para vocês praticarem bem, porque essa parte aí é importantíssima para vocês, tá? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.